Quando falamos a respeito de imunidades tributárias, estamos falando também sobre regras de competência, ou melhor, regras de incompetência tributária. Lembra quando eu falei para vocês, quando a gente falou a respeito das competências de cada ente, que eles possuem uma competência dada pela própria Constituição para criar ou então alterar alguns tributos? Pois é, mas essa competência que os entes federados têm, ela não pode ser utilizada de forma absoluta ou de forma ilimitada. Existem algumas situações que devem ser observadas e que são formas de limitar então essa competência do Estado, e as principais fontes que nós temos então de limitação ao poder dos entes de tributar são os princípios que nós vimos na última aula e as imunidades. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar justamente desse conceito, quais são as imunidades, quais são suas espécies, bem como por que ele é um instituto tão importante no momento da realização da sua prova. Antes de mais nada, eu preciso ressaltar a vocês que a imunidade ela é considerada também como uma cláusula pétrea. E isso ocorre, pessoal, porque lá no bojo dos direitos e garantias elencados na Constituição, está especificado que também são considerados como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Então, por se tratar de um benefício ao contribuinte, é que as imunidades também muitas vezes são consideradas como cláusulas pétreas. E isso significa que elas não podem ser suprimidas ou alteradas, mesmo que haja emenda constitucional. É importante também, para a gente entender esse conceito de imunidade, que a gente diferencie imunidade, isenção e não incidência tributária. Uma vez que muitas vezes para os leigos ou para as pessoas que não conhecem o direito tributário, acaba sendo a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que são institutos absolutamente diferentes e que, sem dúvida alguma, às vezes na hora da tua prova você vai estar lendo lá na Constituição algo como uma isenção, quando na verdade se trata de uma imunidade, tá certo? Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês que não tem muito segredo isso aqui. Então, em relação às imunidades, eu falei para vocês que ela é uma dispensa constitucional do pagamento de tributos. E por que ela é uma dispensa constitucional? Porque as imunidades só estão presentes na Constituição. Guardem isso, tatue na sua perna. Imunidades constam apenas na Constituição Federal. Mas por que elas constam apenas na Constituição? Pessoal, quando a gente fala de regras de competência tributária, falei para vocês na última aula também, que a própria Constituição é que distribuiu, delegou, dividiu as competências entre os entes federados. Então, se somente a Constituição dá a competência para eles, somente ela também pode fazer o quê? Limitar essa competência. É por isso então que as imunidades, elas sempre precisam estar no texto constitucional. O que muitas vezes pode trazer a uma questão lá na tua prova? Pode vir uma questão lá na tua prova de um determinado estado ou um determinado município cria uma imunidade mediante decreto municipal ou decreto estadual, imunizando alguns indivíduos ou alguns objetos em relação a alguns assuntos. E aí ele vai pedir para você discorrer em relação a isso. Isso é óbvio, é inconstitucional, porque as imunidades elas somente podem estar presentes na Constituição. Mas aqui nós temos uma interpretação, pessoal, extensiva. O que significa isso? Significa que aqui elas poderão abarcar outras situações, uma vez que aqui há uma generalidade de institutos que podem ser aplicados para diversas pessoas, para diversos objetos. É importante também você entenda que mesmo na Constituição, constando então alguns institutos como isenção, se está na Constituição, é imunidade. Então vai muitas vezes ter ali na sua Constituição alguma coisa falando que determinado ente público é isento, ou então determinada pessoa ou determinado objeto é isento disso ou daquilo. Está errado. A Constituição, mesmo estabelecendo como isenção, se está na Constituição, você sabe que é o quê? É uma imunidade, pessoal. Não se esqueçam disso. As imunidades, elas se aplicam a quase todos os tributos. Impostos, empréstimos compulsórios, contribuições especiais, não se aplicando apenas em relação às taxas
e as contribuições de melhoria. Mas por que então que ocorrem as imunidades, além delas serem dispensas constitucionais do pagamento de tributos? Aqui, pessoal, o fato gerador para a incidência de um tributo, ele sequer acontece. Então é por isso que determinadas situações, determinados bens ou pessoas são imunes ao pagamento de tributos, uma vez que aqui o fato gerador para a ocorrência daquele tributo, ele nem acontece. Então é meio que uma blindagem para evitar que o tributo seja sequer instituído. Então não há o fato gerador, uma vez que para que a gente tenha um fato gerador, é necessário uma lei que institua e que preveja esse fato gerador. Pois bem, aqui a gente está vedando, inclusive, a criação de uma lei que preveja o fato gerador. Então não há o fato gerador. A imunidade, ela faz então com que as pessoas sejam sequer tributadas, uma vez que o fato gerador não ocorreu. A segunda espécie, então, que a gente vai diferenciar hoje são as isenções. Diferentemente do que ocorre com as imunidades, a isenção é uma dispensa legal ou infraconstitucional do pagamento de tributos. E ela diverge completamente em relação à imunidade. O primeiro ponto que a gente vai ver dessa divergência entre ela e as imunidades é que, diferente das imunidades que possuem uma característica de ser aplicada para indivíduos de modo mais abrangente, para uma determinada categoria de pessoas, aqui as isenções, elas são concedidas apenas em caráter individual. Outro elemento interessante é que, enquanto lá nós temos essa interpretação extensiva, aqui nas isenções nós temos uma interpretação literal, ou então restritiva, nos termos do artigo 111, inciso 2º, que fala lá do CTN, que fala lá que as isenções elas serão interpretadas de forma literal. Outro ponto de divergência em relação à imunidade é que nas isenções nós temos a ocorrência do fato gerador, mas aqui o tributo ele não é lançado. Então lá nas imunidades, o fato gerador sequer acontece. Aqui nas isenções, o fato gerador acontece, mas não há então o lançamento do tributo, ou seja, a constituição do crédito tributário, obrigando assim então que o indivíduo pague o tributo. Renan, me dá um exemplo. IPVA. Alguns estados, como São Paulo e Paraná, isentam alguns veículos com mais de 20 anos de uso. O que isso significa? Significa que o fato gerador do IPVA ocorre. Qual que é o fato gerador do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Então, muito bem, o fato gerador acontece. Mas não acontece o lançamento desse tributo, porque há uma situação, então, que isenta esses veículos com mais de 20 anos de uso do pagamento de tributos. Outro elemento aqui é que, diferentemente das imunidades, as isenções estão apenas nas normas infraconstitucionais, leis ordinárias, leis complementares e, enfim. É importante que você entenda isso aqui, pessoal, porque sempre, então, haverão situações que podem fazer com que muitas vezes você caia em erro se determinado tributo ele é uma forma de isenção ou de imunidade. E tem uma musiquinha muito fácil, talvez, para a gente lembrar essa situação aqui. É muito boba, mas eu acredito que possa te ajudar a lembrar da diferença desses dois institutos. E a musiquinha é assim: a imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Eu sei que é uma musiquinha muito infantil, mas talvez pode te ajudar no momento da realização da sua prova. O último elemento que a gente vai ver são as regras de não incidência, que também se divergem das imunidades e das isenções, uma vez que nas regras de não incidência nada mais são do que situações previstas como não ensejadoras de fato gerador ou ensejadora da cobrança de tributos. Então aqui a lei não faz qualquer menção se aquele ato ou aquela situação pode ou não ser tributado. Exemplo, no caso do IPVA que eu ressaltei para vocês, que é, qual que é o fato gerador do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Então, ser proprietário de uma bicicleta não está dentro do bojo de situações que permitem a incidência do IPVA. Por isso, ser proprietário de uma bicicleta é uma situação que a gente caracteriza como de não incidência tributária, uma vez que não há lei que preveja o indivíduo ter uma bicicleta como isso sendo um fato criador ou ensejador da cobrança de um tributo. Então a diferença entre esses três institutos é importante, pessoal, para que a gente não caia em erro no momento da realização da sua prova e
avaliador não faça ali, às vezes, uma pegadinha ou alguma coisa nesse sentido para fazer você cair em erro. Então, as imunidades são nada mais, nada menos do que dispensas constitucionais do pagamento de tributos, as isenções, dispensas infraconstitucionais ou dispensas legais do pagamento de tributos, e as regras de não incidência são situações que ocorrem no mundo concreto, mas que não existem leis ou não há uma tributação que incida sobre elas. Especificamente, então, em relação às imunidades, elas são a nossa segunda forma de limitações constitucionais ao poder de tributar. As imunidades, elas se dividem em duas formas, quais sejam as imunidades genéricas e as imunidades específicas. As imunidades específicas, elas estão espalhadas pela nossa Constituição Federal e, diferentemente das imunidades genéricas, elas são concedidas de forma individualizada, apenas para um grupo de pessoas, apenas sobre alguns objetos, apenas para algumas entidades que cumpram alguns requisitos. É importante também que vocês entendam que as imunidades específicas, elas podem ser concedidas para quase todas as nossas espécies tributárias, não podendo ser concedida apenas em relação às taxas e às contribuições de melhoria, mas elas podem, por exemplo, imunizar os indivíduos em relação aos impostos, aos empréstimos compulsórios, bem como às contribuições especiais. A primeira espécie, então, de imunidade específica que nós temos está lá no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, e se refere em relação às receitas decorrentes da exportação. Então, quando uma empresa ela vende ou ela ofere lucro, ela tem que pagar contribuições sociais e os impostos decorrentes, então, das receitas que essa empresa arrecadou. Muito bem. Mas quando essa empresa ela exporta uma mercadoria ou então ela de alguma forma ela faz uma operação comercial com o exterior, ela é isenta do pagamento de contribuições sociais, bem como das contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, quando a empresa ela faz isso, ela não precisa pagar os tributos que incidam sobre a sua receita. Então, os tributos que ela arrecada, em tese, deveriam pagar esses tributos, mas ela tem uma imunidade, então, quando esses produtos ou essas operações se destinem ao exterior. Existem outros tributos aqui que têm características semelhantes a esse, não em relação à imunidade, mas em relação ao objetivo proposto pela Constituição. Qual que é o objetivo proposto pela Constituição aqui? Que é incentivar o empresário ou as indústrias a exportarem produtos brasileiros. Então, há uma desoneração de alguns tributos em relação a atividades praticadas ao exterior, para que assim o produto brasileiro ele seja mais o quê? Competitivo no mercado internacional. Então, sempre quando for voltado ao exterior, a gente vai ver outras espécies de imunidades aqui, mas sempre quando for alguma espécie de operalização com o exterior, tenha em mente que é muito provável aí que a gente vai ter uma regra de imunidade, justamente com o intuito, então, de tornar o produto brasileiro mais o quê? Mais competitivo em relação aos produtos de fora. Quais exemplos a gente pode dar aqui em relação a tributos que incidam essa situação? A CSLL, o PIS, a COFINS e a própria contribuição de intervenção no domínio econômico. Essa imunidade, pessoal, ela foi incluída pela Emenda Constitucional número 33 de 2001. Então, ela se tornou muito importante para as operacionalizações com o exterior, justamente para fazer um incentivo aos produtos brasileiros. Já a segunda espécie de imunidade específica que nós temos é a imunidade em relação às glebas rurais, está especificada lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição. Essa imunidade aqui, ela foi instituída ou foi incluída no bojo constitucional por meio da Emenda Constitucional número 42 de 2003. E essa imunidade aqui, ela fala o quê? Que quando o proprietário de uma pequena gleba rural trabalhe nessa gleba e não possua outro imóvel, ele poderá ter isenção em relação ao pagamento do
ITR. Eu não vou especificar aqui qual que é o tamanho que ganha essa imunidade ou não. Isso aí a gente vai tratar quando falarmos a respeito de impostos federais. Mas só para que você tenha ideia, então, de que pequenas propriedades de terra, pequenas glebas rurais, desde que, é claro, o proprietário trabalhe nessa propriedade e não possua outros imóveis, poderá ser imune ao pagamento do ITR. Em relação a essa situação aqui, é importante que a gente entenda também o objetivo. Qual que era o objetivo aqui do legislador? Fazer então com que houvesse um incentivo aos produtores rurais, à produção agrícola, à produção pecuária e à produção de alimentos em geral. Então há um incentivo aqui para que mais pessoas sejam estimuladas a produzir produtos agrícolas, produtos pecuários e de alguma forma então possam continuar nessa atividade agrícola. A terceira espécie de imunidade específica que nós temos é em relação ao IPI ao exterior, que está especificado também lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição. Semelhante àquilo que nós vimos ali em relação às contribuições sociais e a CID ao exterior, aqui nós também teremos uma imunidade em relação ao IPI, com o mesmo objetivo, ou seja, fazer uma desoneração dos indivíduos para que não incida esse imposto em relação a produtos industrializados que são remetidos ao exterior, fazendo então com que o produto brasileiro seja mais competitivo e aumente então a sua comercialização no mercado externo. A quarta espécie que nós temos então de imunidade específica é em relação ao ICMS e o ISS à exportação. Isso aqui também foi incluído pela Emenda Constitucional número 42 de 2003 e eles estão lá especificados no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. O objetivo? Mesma coisa, por isso que eu já ressaltei a você. Sempre quando, se a tua questão te trouxer alguma situação que se refere à exportação, a primeira coisa que você tem que ter em mente, pessoal, verificar muitas vezes qual tributo que a tua questão está tratando, porque é muito provável que se refere ao exterior, a gente está tratando de uma imunidade específica. E como você pode observar, existem diversas imunidades em relação a operações ao exterior, desde as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, o IPI, o ICMS e o ISS, que é sobre serviços. Então, não somente em relação a mercadorias, mas também prestação de serviços realizada no exterior, também possui essa imunidade com o intuito de se tornar mais competitivo, ou a mão de obra brasileira mais competitiva. A penúltima espécie que nós temos é em relação ao ITBI na incorporação. Isso está previsto lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Mas o que seria então esse ITBI da incorporação? Pessoal, quando o indivíduo ele vai comprar uma parte de uma empresa, ou então ele vai se tornar sócio de uma empresa, ele precisa adquirir cotas para ser parte ou então para ser sócio dessa empresa. Muito bem. Mas para que ele então faça o pagamento dessas cotas e se torne sócio, esse pagamento não precisa ser especificamente em dinheiro. Esse indivíduo que está comprando parte então dessa empresa, ele pode comprar a sua parte cedendo algum bem imóvel para essa sociedade empresarial. E esse ato de transferência do bem do indivíduo particular para a sociedade empresária é uma operação de transferência de um imóvel, tá certo? Em regra, a gente teria incidido o que nessa transferência de titularidade? A incidência do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Então a gente tem aqui uma imunidade em relação a essa situação. Ou seja, se o indivíduo ele está comprando uma empresa para fazer parte dessa sociedade empresarial e ele paga suas cotas, cedendo um bem imóvel que é de sua titularidade, para que esse imóvel passe a ser da sociedade empresarial, essa transferência dele para a sociedade empresarial não incide o ITBI. Então, o que ocorre aqui? É a incorporação de um bem imóvel ao patrimônio dessa sociedade empresarial. Isso aqui, em direito tributário, é aquilo que nós chamamos de integralização do capital.
Então, o indivíduo, ele tirou um bem que era de sua titularidade e transmitiu a essa sociedade empresarial. E aí essa transferência, embora por regra seja uma operação de transferência de titularidade que deveria incidir o ITBI, por estar havendo uma transferência de imóvel, a transferência de imóvel, quando realizada do indivíduo para uma empresa, não incide esse imposto. E não somente em relação à transferência, mas também às outras operações societárias, como, por exemplo, a fusão, a cisão e a incorporação. Então, todas essas são situações que são isentas do pagamento do ITBI. A última espécie, então, de imunidade específica que nós temos é a imunidade em relação às contribuições sociais para as entidades de assistência social, desde que elas sejam sem o quê? Sem fins lucrativos. Isso está escrito onde, pessoal? Qual que é o fundamento para isso? Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Então, quando uma entidade de assistência social, ela presta os seus serviços sem fins lucrativos, ela pode, então, ser beneficiada por uma imunidade em relação às contribuições sociais. Renan, mas deixa eu ver se eu entendi. Você comentou que as contribuições sociais, na maioria das vezes, elas incidem sobre a renda. Mas se é uma entidade sem fins lucrativos, não teria sentido. Ela é imune de algo que ela não recebe, afinal ela não tem lucro? Pessoal, aqui eu vou explicar para vocês quando a gente falar de imunidade genérica. Mas essas entidades de assistência social, elas podem cobrar tarifas pela prestação dos seus serviços. O que elas não podem apenas auferir? Lucro. Então, elas não podem ter o intuito lucrativo, mas elas podem cobrar tarifas ou taxas pela prestação dos seus serviços e desde que esses recursos arrecadados ou essas receitas recebidas sejam revertidas para suas atividades essenciais. Então, mesmo que ela cobre, ela não terá, então, a desvirtuação da sua natureza e também, mesmo arrecadando esses valores, não haverá então a incidência de contribuições sociais. Essa imunidade aqui, quando uma entidade recebe essa imunidade, é emitido um certificado para que constate então que ela é imune. E esse certificado chama o famoso SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficiárias de Assistência Social. Inclusive isso aqui, para quem quer atuar na área tributária aí, é uma coisa que muita gente atua solicitando muitas vezes o resgate de valores de uma entidade que conseguiu os SEBAS, mas que durante um período efetuou o pagamento dos tributos devidamente. Então ela poderá solicitar a repetição ou a devolução desses valores, uma vez que, como ela possui então os SEBAS, da data em que foi solicitado o SEBAS até a sua concessão, esse período então ela poderá solicitar a devolução dos valores. Em relação às imunidades específicas, essas são as principais imunidades que nós temos espalhadas pela Constituição, mas existem outras. Eu trouxe apenas as principais. E na aula seguinte a gente vai tratar especificamente em relação às imunidades genéricas. Em relação, então, às imunidades genéricas, diferentemente daquilo que ocorre com as imunidades específicas, elas estão também na Constituição, é óbvio, por serem imunidades, mas elas se referem apenas em relação aos impostos. Isso é o que prevê a Constituição. Mas o STF tem entendido também que elas podem ser concedidas às demais espécies tributárias. Então há então uma interpretação extensiva do STF em relação à concessão dessas imunidades. A primeira imunidade que a gente vai ver então, das imunidades genéricas, que são as que mais caem em provas de direito tributário na segunda fase da OAB, a primeira que nós veremos é a imunidade recíproca. O que significa a imunidade recíproca? Lá nos termos do artigo 150, inciso 6º alineado da Constituição, e desde já vou ressaltar para você também que as imunidades genéricas podem ser encontradas de forma mais fácil que as imunidades específicas, uma vez que as imunidades genéricas estão apenas no artigo 150, inciso 6º, e nas suas alíneas, diferentemente das específicas que estão espalhadas. Mas enfim,
O artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, então, estabelece que os entes federados, eles não podem cobrar impostos uns sobre os outros. O que isso significa? Que a União, por exemplo, ela não pode cobrar os tributos de sua competência em relação aos estados ou às atividades praticadas pelos estados e as atividades praticadas pelos municípios. Então, os municípios, por exemplo, não pagam o imposto de renda para a União, uma vez que, pela imunidade recíproca, os entes são imunes do pagamento dos tributos uns dos outros. Então, um município, por exemplo, ele é imune do pagamento de impostos à União e aos estados. O estado, por sua vez, é imune ao pagamento de tributos em relação, de impostos em relação à União e assim por diante. Então, a imunidade recíproca ela é justamente isso, uma forma de fazer com que os entes não se tributem entre si. Então, eles meio que fazem um acordo de cavalheiros e permite, então, isso, pessoal, com que haja, então, uma horizontalidade entre os entes, não havendo, então, uma hierarquia em relação à União, sobre os estados sobre os municípios, uma vez que, como todos eles são considerados como entes federados, eles possuem autonomia e não há hierarquia entre eles. Por esta razão, então, que a imunidade recíproca ela justamente vem tentar fomentar, então, esse princípio da federalização ou princípio do pacto federativo. É importante que a gente entenda que, conforme eu ressaltei para vocês, a Constituição fala apenas em relação aos impostos. E quais impostos, Renan? Pela Constituição Federal, seriam os impostos que incidem sobre a renda, o patrimônio e sobre a prestação de serviços. E quais impostos a gente teria nesse sentido? PVA, o ISS, o IPTU, entre outros. Então, um exemplo que eu posso dar aqui para vocês. O Estado X, ele pratica um determinado serviço no município Y. E lá no município Y, há a incidência do ISS para quem pratica o serviço lá no município Y. Mas, como a gente sabe, os entes eles são imunes em relação aos impostos uns dos outros. E por isso o Estado X aqui nesse exemplo, ele não teria que pagar o ISS ao município Y. Muito bem, em relação então às imunidades recíprocas, elas podem ser estendidas, tá certo? Também em relação a outras atividades, conforme o ISS já ressaltou, elas podem ser não somente sobre isso aqui, elas podem incidir sobre outras situações, mas vamos levar sempre em consideração aqui também o texto constitucional para você não se confundir. Então, na regra geral, se aplica somente aos impostos e apenas aos impostos referentes à renda, patrimônio e serviços. Mas, pessoal, os entes federados, eles não possuem uma imunidade extremamente absoluta, tudo que eles fazem é imune, não. Quando os entes federados eles estão em uma relação como se fossem particulares, neste caso, não há a incidência das imunidades. E quando a gente fala a respeito desse assunto, que o Estado atuando como um particular, ou então quando um determinado indivíduo ele pratica um ato, mas ele não é obrigado a pagar o tributo, nós estamos falando de um negócio chamado impostos indiretos. Eu não quero entrar nessa matéria agora, eu não quero te confundir, mas eu preciso apenas te explicar o que é. Um imposto indireto, um tributo indireto, significa que é um determinado indivíduo que vai praticar o fato gerador, mas não é ele que vai efetuar o pagamento do tributo. Ou ainda que ele efetue o pagamento do tributo, ele vai repassar o custo desse tributo para o próximo da cadeia de consumo, que no caso é o contribuinte de fato. Então, impostos indiretos, nós temos dois caras aqui quando nós falamos dessa situação. Os contribuintes de direito e o contribuinte de fato. Como eu ressaltei, contribuinte de direito é aquele que pratica o fato gerador. Um exemplo, a indústria que produz um determinado produto. Quando o produto é produzido nessa indústria, incide o quê? O IPI. Muito bem, então a indústria ela praticou o fato gerador ao produzir esse produto e ela terá que pagar o IPI. Mas o IPI também é um imposto indireto, que permite então que a indústria ela repasse esse imposto que ela pagou ao consumidor desse produto.
O consumidor, então, quando compra, ele verifica lá na nota fiscal que está incidindo o quê? IPI, tem lá o valor do IPI. E no final das contas, quem acaba pagando é quem? É ele, é o consumidor final. Neste caso, o consumidor aqui, ele é o contribuinte de fato. Ele não praticou o fato gerador, mas na relação de consumo, ele é que acaba assumindo o ônus de ter que pagar aquele tributo. No exemplo aqui, o IPI. Por que que eu estou explicando essa jossa para vocês? Porque o entendimento que se tem é que quando um ente público ele atua como contribuinte de fato e não como contribuinte de direito, ou seja, não pratica o fato gerador, ele não pode ser imune. Renan, não entendi. Vou te dar um exemplo. Digamos que lá no estado X, aquele mesmo estado que eu falei para vocês, então o estado X, tá? O estado ele faz o consumo de energia elétrica, haja o consumo de energia elétrica, muito bem. O estado ele pratica a atividade de fornecer a energia elétrica? Digamos que não, que é uma companhia privada que fornece a energia elétrica lá para o estado X, muito bem. Então não é ele que pratica o fato gerador de transmissão da energia. Aqui o Estado ele está atuando apenas como consumidor de energia elétrica. Deste modo, ele é apenas o quê? O contribuinte de fato. Ele não é o contribuinte de direito. Quem é o contribuinte de direito é a companhia privada lá que fornece a energia elétrica para o Estado X. Então, o contribuinte de direito aqui é a companhia de energia elétrica. Nas transmissões de energia elétrica incide um tributo, um imposto, que é o ISS sobre a energia elétrica. Então, quando essa companhia privada ela faz a transmissão da energia, ela tem que pagar o ICMS, energia, mais o ICMS em relação à transmissão de energia. Mas ela pode repassar, porque também é um imposto indireto, ela pode repassar isso a quem? Ao consumidor final. E quem que é o consumidor final aqui? O contribuinte de fato? É o Estado X. Então, como o Estado X ele está como contribuinte de fato e não como contribuinte de direito, ele deverá pagar o ICMS sobre a transmissão de energia elétrica. Então, esse é o entendimento que se tem. A imunidade de um ente para outro, ela é absoluta? Não, porque quando o ente ele atua como contribuinte de fato, ele não possui imunidade. Guardem isso, pessoal, guardem isso, porque isso é uma questãozinha que muitas vezes, se for cobrado em prova, pode derrubar muita gente. E é uma coisa muito simples, é a gente saber só diferenciar se um tributo ele é ou não, um tributo indireto ou imposto indireto, e se o ente ele é ou não contribuinte de direito, ou se ele é ou não contribuinte de fato. Agora, quando o ente ele é contribuinte de direito, pratica o fato gerador, se no exemplo aqui a companhia de distribuição de energia fosse do próprio Estado, ele poderia então também ser imune, tá certo? Em relação à extensão dessa imunidade aqui, há um entendimento que também pode receber essa imunidade as fundações e as autarquias, desde que elas sejam e desde que elas cumpram 4 requisitos cumulativamente. E quais são esses requisitos para que então uma fundação ou autarquia também possa ser imune ou possa ter a imunidade recíproca e não pagar os tributos dos outros entes federados? É necessário que ela cumpra cumulativamente esses 4 requisitos, quais sejam: que ela cumpra as suas finalidades essencialmente públicas. O segundo requisito é que ela seja instituída e mantida pelo poder público. O terceiro requisito é que ela não cobre taxa ou tarifa, ou ainda que ela cobre, não vise o lucro, mas apenas a manutenção das suas atividades essenciais. E por fim, é necessário que ela não concorra com os particulares. Então, se a autarquia ou a fundação pública cumprir esses requisitos, então ela também poderá receber a imunidade recíproca e ser imune ao pagamento desses tributos. Renan, você falou de fundação pública e autarquia, mas em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas, elas poderiam também receber a imunidade recíproca ou não? Pessoal, o entendimento majoritário do STF é que pode
Também pode receber a imunidade recíproca as sociedades de economia mista e empresas públicas, mas não todas elas. É necessário que, além desses requisitos, muitas vezes, sejam cumpridos mais dois requisitos em relação a elas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Qual é esses dois requisitos? Além desses, que seja então uma atividade exercida em forma de monopólio, ou seja, somente o Estado exerça aquela atividade, desde que, é claro, seja uma atividade essencial, e também é necessário que ela não possua o intuito lucrativo. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem cobrar tarifas e taxas, mas é necessário que ela não possua a finalidade lucrativa, não vise o lucro. Então, os valores arrecadados com a prestação do seu serviço devem ser revertidos para suas finalidades essenciais. Então, cumprindo, além esses dois requisitos, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista também pode ser beneficiada com a imunidade recíproca. Renan, me dá um exemplo. Um exemplo que nós temos. Correios, ou Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Os Correios possuem a prestação, ou fazem a prestação, de um serviço em forma de monopólio e não visam o lucro. Renan, mas eu pago lá para postar uma carta, mandar um aviso de recebimento, eu pago. Pois é, como eu disse para vocês, o fato dela cobrar pela prestação de um serviço uma taxa ou uma tarifa não descaracteriza a imunidade ou o direito que ela tem de ser imune, uma vez que os recursos que ela arrecada são revertidos para sua própria finalidade. E as tarifas e taxas cobradas visam apenas o quê? Custear a prestação daquele serviço. Mas toma cuidado com uma coisa que eu vou falar para você agora, cara. Toma cuidado. Os Correios, eles podem, então, pelo entendimento do STF, também ser imunes em relação à imunidade recíproca, mas apenas os Correios que possuam natureza jurídica de empresa com natureza pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem franquias dos Correios. Exatamente, você pode, dependendo aí do porte da tua cidade, você pode adquirir uma franquia dos Correios e você atuar como posto de prestação de serviço postal, mas você ser um indivíduo particular. Você não precisa fazer concurso. Você pode, então, ter uma franquia dos Correios. E o entendimento que se tem, tomem cuidado com isso, é que, no caso das franquias dos Correios, essa imunidade não se aplica, uma vez que senão a gente estaria fazendo o quê? Uma imunidade para pessoas que a Constituição não estabelece, uma vez que aqui é apenas uma franquia e não os Correios em si, empresa pública, tá certo? Toma cuidado com isso e fica muito esperto. Outro exemplo que nós temos de empresas públicas ou sociedades de economia mista que podem ser imunes em relação à imunidade recíproca, Embraer, Casa da Moeda, entre outros. Outro elemento importante aqui, pessoal, em relação à imunidade recíproca, é que de acordo com a súmula vinculante número 52, essas entidades que eu trabalhei com vocês, então, os entes federados, fundações e autarquias, e a depender empresas públicas e sociedades de economia mista, elas possuem imunidade em relação não somente àqueles bens que estão sendo de fato utilizados por ela, mas também aqueles bens que estão alugados. Então, se um determinado ente federado ele possui lá um imóvel alugado e o valor desse aluguel está se revertendo para suas atividades essenciais, ainda que não esteja sendo usado por ela esse imóvel, ela ainda possui imunidade. Em relação a esse imóvel, por exemplo, ela possui imunidade de IPI, desde que, é claro, os valores que estão sendo arrecadados com esse bem alugado sejam revertidos para suas finalidades essenciais. Existem algumas pessoas que muitas vezes é suscitada uma dúvida se elas podem ou não receber a imunidade recíproca. A primeira espécie que nós temos é em relação aos cartórios e tabelionatos, se eles seriam ou se eles receberiam ou não a imunidade recíproca. Se a gente fizer uma leitura lá do artigo 236 da Constituição, a gente vai perceber que os cartórios e tabelionatos, eles são o quê? Uma concessão do poder público. E eles atuam, está lá na transcrição do artigo, eles atuam como privados. Eles visam, portanto, o lucro, la plata, la pecúnia. E é por esta razão que eles não possuem a imunidade recíproca. Eles devem, então, pagar os seus tributos, uma vez que eles visam o lucro.
Outra entidade, muitas vezes, que é suscitada a dúvida é em relação à OAB. Aí que você vai fazer a tua prova. A OAB, ela é ou não uma entidade que merece uma imunidade recíproca? Pelo entendimento do STF, a OAB ela é uma entidade sui generis. E por esta razão, por ela ter uma natureza jurídica diversa das demais, é que ela também possui, então, direito a ter a imunidade recíproca. Por fim, a última que nós veremos é em relação aos hospitais e casas de caridade. Se esse hospital ou essa casa de caridade prestar um serviço e não tiver o intuito de lucro, ainda que ele cobre para prestar o seu serviço, ele poderá também ser imune. Mas é óbvio, desde que os valores arrecadados com a prestação desses serviços também se revertam para suas finalidades essenciais. A segunda espécie de imunidade genérica que nós veremos, então, é a imunidade dos templos de qualquer culto. Nos termos lá do artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição, a imunidade dos templos, ela visa fazer o quê? Preservar a laicidade do Estado. Então, por regra, o Estado brasileiro, ele não privilegia nenhuma religião em detrimento da outra. E é por esta razão, então, que fazendo com que todas sejam consideradas de modo igual para a Constituição, é que essa imunidade ela é relegada para todas as religiões. Então, a Constituição ela adotou isso diferentemente de outras constituições, por exemplo, a Constituição de 1824, e a Constituição ela fez isso com o intuito de fazer o quê? Preservar a liberdade religiosa das pessoas. Então, a melhor forma de fazer isso é tratando todas elas da mesma forma. Então, a regra geral é de que todas as religiões elas possuem a imunidade dos templos. Mas o que significa, então, o que a gente pode considerar em termos de direito tributário como religião? É óbvio que eu não vou entrar no mérito aqui disso, mas você só precisa apenas saber que é considerado para o direito tributário. Para receber essa imunidade, basta apenas que seja uma religião instituída, com um nome, uma designação, e que ela faça um culto a um Deus. Então, independente do cunho religioso, independente do Deus que será cultuado, essa igreja ou essa religião, ela terá então a imunidade dos templos. Mas quais são as imunidades que abarcam ou que estão presentes dentro da imunidade dos templos? Quais são então os impostos que estão então incluídos no bojo de imunidades dos templos de qualquer culto? Lá nos termos do artigo 150, inciso 6º, linha B, está designado que as imunidades aqui elas são também referentes às rendas, ao patrimônio, bem como aos serviços que são prestados. Então, para que vocês entendam, as rendas aqui e o patrimônio, eles incluem, inclusive, aquelas rendas que essa igreja eventualmente ofere, fazendo, às vezes, alguma promoção, um bingo, um almoço, uma quermesse, até essas receitas, desde que, é claro, elas se revertam para a atividade fim desse templo, eles também, então, serão considerados imunes. Outro ponto interessante em relação às imunidades dos templos religiosos é que também a eles se aplica a súmula vinculante número 52. Lembram quando nós falamos na última aula a respeito de imunidades recíprocas? Lá eu falei com vocês que nas imunidades recíprocas há a aplicação da súmula 52, a súmula vinculante 52, perdão, e essa súmula estabelece que mesmo que um bem desse ente esteja alugado, se as rendas daquele bem alugado estão se revertendo para a atividade fim ou a finalidade essencial daquelas pessoas políticas, ainda assim esse bem alugado também seria imune. Aqui o pensamento é o mesmo. Então, se eventualmente essa igreja ela tiver, por exemplo, lá uma residência alugada, ou ela tiver um estacionamento que ela cobre das pessoas, ou que ela alugue, da mesma forma, isso será imune, desde que, é claro, também se revertam essas receitas para a sua atividade essencial ou para a sua finalidade essencial. E caso o fisco não concorde, então, com essa situação
da igreja ser imune e ele muitas vezes verifica que, na verdade, os recursos estão sendo desviados, não está sendo utilizado esses recursos arrecadados com bens locados, não estão sendo utilizados na atividade essencial dessa igreja. O que o fisco pode fazer? O STF entende que para que possa ser retirada essa imunidade dos templos, é necessário então que o fisco comprove que há então o desvio de finalidade ou o desvio desses recursos para outras questões que não sejam aquelas que são inerentes a essa atividade ou inerentes a este templo. Então cuidem com isso aí, se eventualmente talvez caia alguma questão na sua prova nesse sentido, marquem e fiquem de olho também na súmula vinculante 52. Se o teu código aí não tem uma remissão lá no inciso, na linha B da súmula vinculante 52, faça lá no teu vadimeco de anotação, faça lá uma remissão à súmula vinculante número 52. Uma questão que é muito suscitada às vezes, pessoal, é se algumas determinadas pessoas, se elas poderiam ou não receber também a imunidade dos templos. E por que isso ocorre? Porque muitas vezes essas pessoas são consideradas também como possivelmente de um culto a um deus ou com uma denominação de aparentemente cunho religioso, e aí então é levantada essa dúvida se elas podem também receber a imunidade dos templos ou não. Então eu trouxe 3 situações aqui, só para que a gente perceba se é considerado também como imune ou não. A primeira pessoa, então, que a gente vai ver, ou a primeira entidade que nós veremos aqui, é em relação aos cemitérios. Se esse cara aqui, ele tem, então, ou se ele se enquadra também para fins de receber a imunidade ou não. Pessoal, de acordo com o STF, os cemitérios, eles também possuem a imunidade dos templos, mas... porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, desde que ele seja administrado pelo templo religioso ou pela igreja. Caso contrário, se ele for um cemitério particular, ele também não goza dessa imunidade. Percebam um detalhe aqui, um outro detalhe. Então, se for um cemitério administrado pela igreja, tem imunidade dos templos. Se for um cemitério particular, não tem a imunidade dos templos. Mas e se for um cemitério público, um cemitério administrado lá pelo município? Tem ou não? Tem, mas não por conta da imunidade dos templos, e sim por conta da imunidade recíproca. Então, cuidado com isso aí. Outro ponto interessante é em relação à maçonaria. O STF entende que a maçonaria ela não pode receber a imunidade dos templos, uma vez que a maçonaria ela não se trata de uma religião. O STF entendeu que a maçonaria ela é uma filosofia de vida, ela é uma doutrina, e por esta razão, por não fazer um culto a um Deus em específico, é que ela não é considerada, em termos constitucionais, para receber então a imunidade dos templos. Por fim, a última entidade, a última religião, a última situação aqui que nós veremos, se pode ou não ser considerada ou receber então a imunidade dos templos, é em relação aos cultos satânicos. Então, o STF entende que eles também não podem receber a imunidade dos templos, uma vez que, independente dele cultuar um deus ou não, o satanismo ou o culto satânico, ele contraria a teologia do texto constitucional. Então esse é o motivo que o STF entendeu como relevante para não configurar então a imunidade dos templos aos cultos satânicos. Então essa imunidade é muito tranquila aí, basta apenas que você saiba que independente da religião, então, a gente vai ter uma imunidade desses templos em relação ao seu patrimônio, rendas e serviços, sendo imune a esses impostos que incidam então sobre essas atividades, como por exemplo o IPVA, o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS, e elas, basta apenas que elas cultuem um Deus e, é claro, as rendas que são arrecadadas estejam sendo revertidas para a sua finalidade essencial. Imunidade subjetiva, está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, e essa imunidade aqui, ela vem então tutelar a liberdade política e sindical das pessoas.
Essa imunidade aqui, diferente das outras que a gente viu, ela se refere, ou ela é então relegada a algumas pessoas ou a determinadas entidades. E é por isso então que essa imunidade se chama subjetiva. É por esta razão então que a Constituição ela visa proteger algumas entidades, e aqui a gente considera elas como pessoas, para que então elas continuem a dar andamento nas suas atividades. Então, a primeira espécie de entidade que a gente tem que recebe a imunidade subjetiva são as entidades de assistência social sem fins lucrativos. Lembra quando a gente falou a respeito da imunidade recíproca? Que eu falei para vocês que as entidades de assistência social sem fins lucrativos também possuíam imunidade em relação às suas rendas e em relação também às contribuições de intervenção no domínio econômico. Ou seja, além de não precisar pagar a CID, elas também não pagavam as contribuições especiais. Além disso, essas mesmas instituições sociais sem fins lucrativos, elas também possuem a imunidade subjetiva em relação ao seu patrimônio. Percebam, pessoal, que a intenção aqui é fazer com que essas entidades elas continuem no atendimento dos seus serviços, uma vez que boa parte dessas entidades elas visam auxiliar o Estado, tá certo? Na prestação ou na consecução de direitos sociais, como educação, saúde, segurança, trabalho, lá nos termos do artigo 203 da Constituição. Então, essas entidades elas precisam de um incentivo do Estado para que elas continuem as suas atividades. São exemplos de entidades que a gente pode encontrar aqui, as ONGs ou aquelas do Sistema S, Senai, Senac, SESI, entre outras. Então é por esta razão que essas entidades aqui possuem essa imunidade, e eu ressaltei aqui o SEBAS, é o certificado que essas entidades possuem, que garante então que elas realmente são imunes, que é o certificado de entidades beneficentes de assistência social. A segunda então entidade que nós temos aqui imunizada em relação às imunidades subjetivas são as entidades educacionais sem fins lucrativos. Semelhante ao que ocorre com as entidades de assistência social, aqui elas também devem ser sem fins lucrativos. Renan, mas me veio uma dúvida aqui agora. Você comentou das entidades educacionais, das entidades de assistência social. Mas se eventualmente elas cobrarem alguma coisa para a prestação do serviço delas, isso aí não estaria desvirtuando, talvez, a finalidade essencial delas? Pessoal, percebam que aqui, quando elas cobram muitas vezes uma mensalidade ou cobram uma taxa para prestar um serviço, isso não guarda nenhuma inconstitucionalidade. O que muitas vezes acontece é elas cobrarem para justamente pagar ou custear os próprios custos que se tem com a prestação desse serviço. Então, o STF entende também que essas entidades elas podem cobrar mensalidade, desde que, é claro, ela não tenha o intuito lucrativo. Então, ela pode sim cobrar, mas desde que todas as receitas arrecadadas sejam revertidas para suas finalidades essenciais. A terceira espécie, então, de entidade ou pessoa que recebe a imunidade subjetiva são os partidos políticos e as suas fundações. Isso aqui deixa de modo bem claro que a intenção aqui da Constituição foi justamente de tutelar a liberdade política e a liberdade sindical das pessoas. Então, a intenção do legislador aqui é fazer com que nenhum ente político, por exemplo, queira tributar essas pessoas, às vezes com o intuito de boicotar ou então de fechar algum partido. Então, o Estado ele não pode isso, ele tem que conceder a liberdade política às pessoas. É por esta razão, então, que os partidos políticos também possuem imunidade. Mas é necessário que eles cumpram dois requisitos. Primeiro, é necessário que esse partido político esteja devidamente registrado no TSE. Mas também é necessário que ele não atente contra os costumes do direito brasileiro. Embora isso aqui muitas vezes não seja muito pacífico, mas enfim, é o que determina a legislação, que desde que ele cumpra esses dois requisitos, o partido político, então, ele pode também receber a imunidade subjetiva.
Por fim, a última pessoa que nós veremos hoje, ou entidade que nós veremos hoje, que possui então a imunidade subjetiva, são os sindicatos dos trabalhadores. Da mesma forma, a intenção aqui é tutelar a liberdade sindical dos indivíduos. Então, uma pessoa que se filia a um sindicato, ou então o próprio sindicato que protege uma categoria de trabalhadores, ele não pode muitas vezes ser boicotado. Então, é por esta razão que eles possuem esta imunidade. Um ponto aqui só de detalhe, que o sindicato aqui se refere apenas ao sindicato dos trabalhadores. Então, sindicato dos bancários, sindicato dos lojistas, só aqueles que fazem proteção ao trabalhador, diferentemente daqueles que são sindicatos patronais, sindicatos que preservam então os empresários, os patrões. Esses não possuem imunidade, apenas os sindicatos que protejam então as garantias e privilegiem os direitos dos trabalhadores. Sei que muitas vezes fica difícil da gente lembrar essas entidades, apesar de você estar com o teu código na mão, muitas vezes você não vai ter tempo de ficar procurando o artigo, ou muitas vezes vai se confundir na hora da tua prova tentando achar ali o artigo. Por isso que eu bolei um mnemônico para que talvez você possa decorar isso mais fácil, mas eventualmente, se você preferir consultar o código, fica a tua escolha. Mas eu acredito que talvez seja mais fácil a gente decorar alguns mnemônicos para te ajudar no momento da realização da sua prova. E o mnemônico é o TASP. O que significa isso? O T de trabalhadores, ou Sindicato dos Trabalhadores, o AS de entidades de assistência social, os dois P significam partidos políticos, mas lembre também das suas fundações, e por fim, o E são as entidades educacionais ou apenas educacionais. Então, essa palavrinha aí talvez possa te ajudar a lembrar de quais são as pessoas, então, que possuem constitucionalmente o direito de receber a imunidade subjetiva. Mas, pessoal, se atentem a um detalhe: elas não possuem imunidade de forma absoluta. A imunidade aqui se refere apenas à imunidade em relação à obrigação principal. Eu vou falar isso com vocês um pouquinho mais adiante, mas só para que você entenda. Quando um tributo ele pode ser exigido das pessoas, é necessário que esse tributo ele possua uma obrigação principal e uma obrigação acessória. A obrigação principal de um tributo é sempre pagar. Já a obrigação acessória é cumprir outros requisitos, como por exemplo no caso do imposto de renda, é fazer a declaração. Então, para o imposto de renda, a obrigação principal é pagar. E a obrigação acessória, declarar. Muito bem. Aqui, então, essa imunidade, pessoal, se refere à obrigação principal. Eles não precisam pagar, mas eles precisam também cumprir com as suas obrigações acessórias, tá certo? Cuidem com isso, porque a essencialidade de observância das obrigações acessórias é justamente para saber se eles estão cumprindo com os requisitos necessários para que eles possam receber, então, essa imunidade. Mas quais são esses requisitos? De acordo com o artigo 14 do CTN, é necessário a observância de 3 requisitos para que essas entidades recebam a imunidade subjetiva. O primeiro requisito é: eles não podem distribuir as receitas entre os seus diretores. O segundo requisito é que eles não podem enviar dinheiro ao exterior. E o terceiro requisito é necessário que eles cumpram com a sua escrituração contábil. Esse último requisito aqui apenas ele foi mitigado pelo STF. Então, não é necessário muitas vezes que a entidade ela cumpra com a sua escrituração contábil. Basta que ela cumpra com as suas obrigações acessórias, igual eu ressaltei para vocês aqui agora. Então, basta que ela cumpra com as suas obrigações acessórias, que ela então também, desde que observados todos os requisitos, poderá receber a imunidade subjetiva. Conforme eu ressaltei, caso eventualmente um desses requisitos não seja observado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do CTN, a entidade poderá, então, ter suspensa essa imunidade. Então, a administração pública ela poderá suspender a imunidade caso um dos requisitos não esteja sendo cumprido. E para terminar a aula de hoje, o último ponto aqui é em relação à súmula vinculante número 52, que ela também se aplica a essas entidades. Então, quando eventualmente eles aluguem um bem, se esse bem for revertido para suas finalidades essenciais, também será considerado como uma coisa imunizada.
Imunidade objetiva, está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal, e diferentemente daquilo que a gente viu quando nós falamos a respeito de imunidade subjetiva, que era uma imunidade em relação a algumas pessoas, na imunidade objetiva a gente tem uma imunidade em relação a alguns objetos. A intenção aqui do Constituinte foi fazer então com que algumas coisas pudessem ter um incentivo com o intuito então de fomentar ou de incentivar o acesso à cultura. Então basta que você saiba essa diferença entre subjetiva e objetiva e você vai já conseguir distinguir as duas. Os objetos então que possuem essa imunidade nos termos lá da linha D da Constituição são os livros, jornais, periódicos, bem como os papéis utilizados para sua impressão. A ideia aqui, pessoal, é que se algum imposto incida sobre esses objetos então serão imunes ao pagamento desses tributos ou desses impostos. Mas quais impostos não podem incidir então sobre esses objetos? O imposto de importação, então caso um determinado papel seja utilizado para a publicação de um jornal e esse papel seja importado, haverá então a imunidade em relação ao imposto de importação. Da mesma forma, em relação ao IPI, caso esse papel seja cobrado para a sua produção, o IPI, a indústria que o produziu não pode repassá-lo também, bem como o ICMS. Então a intenção é fazer com que haja um incentivo e desonere um pouco esses objetos para que haja então um incentivo à cultura. O STF entende, pessoal, que somente os objetos é que são imunes. Então, os estabelecimentos, muitas vezes, onde são produzidos e que utilizam esses objetos, eles não são imunes. Então, por exemplo, livrarias, editoras e gráficas que se utilizam desses objetos ou que produzem esses objetos, eles não são imunes. Então, por isso, então, que nós temos uma imunidade objetiva em relação somente a estes objetos e não às entidades, então, que produzem e que utilizam dessas coisas. O STF também entende, pessoal, que alguns outros objetos, além daqueles que é tratado na linha D, também merecem, por uma interpretação extensiva, a aplicação da imunidade objetiva. E quais objetos são esses? Apostilas, álbuns de figurinhas, livros eletrônicos e até mesmo revistas masculinas, ou revistas adultas, ou revistas femininas, enfim, revistas adultas. E por que que o STF entende isso aqui, pessoal? Por mais, às vezes, absurdo que pareça. O STF entende que aqui a finalidade desses objetos, desses meios de publicação, é fazer o quê? A transmissão de um pensamento. Então, independente aí de se você gosta ou não de uma revista adulta, o STF entende que ela de alguma forma transmite algum pensamento. Pode ser que você não goste, às vezes, do pensamento que é transmitido lá, mas de toda forma o STF entende que um determinado público entende e aceita e compra aquilo ali, e é por esta razão que esses objetos também são imunes. Para que você entenda isso aqui, é por esta razão, portanto, que não pode ser imune aqueles livros que geralmente existem nas livrarias, aqueles livros pautados, livro caixa, livro ata, livro razão, eles não podem ser imunes. Por quê? Porque eles não transmitem pensamento, são livros em branco, só para fazer anotações. Então eles não transmitem pensamento, tá certo? Um ponto interessante também para a gente falar na aula de hoje é em relação aos papéis fotográficos. De acordo com a súmula, então, 657 do STF, esses papéis fotográficos, quando eles forem utilizados para publicação em jornais e revistas, lembra? Jornais, periódicos, revistas, eles também são imunes, porque eles são objetos necessários para a publicação de jornais e periódicos. Então, de acordo com a súmula, quando os papéis fotográficos forem utilizados para publicação de jornais e revistas, eles também são imunes. Um ponto só de atenção aqui, para vocês se atentarem, é que caso seja perguntado lá se as tintas para impressão, se elas são também imunes ou não, o STF entende que as tintas não são imunes, uma vez que elas se tratam de insumos. E lá,
A linha D é clara ao estabelecer que somente os papéis para impressão. Então, os papéis fotográficos podem porque eles também são utilizados para impressão, mas não as tintas porque elas se tratam de insumos. Cuidado com isso. Outro ponto interessante é em relação às chapas para impressão. Aquelas chapas, quando a prensa, então, e sai lá o jornal, ou a revista, enfim. Há um pensamento aqui distante, pessoal. Tem uma corrente que aceita que pode, por uma interpretação extensiva, haver a imunidade em relação às chapas utilizadas para impressão de jornais e revistas, e há uma corrente defendendo que não pode ser aplicado a imunidade em relação a essas chapas que são utilizadas para impressão de jornais e revistas. Não há um posicionamento ainda claro do STF nesse sentido, mas você precisa apenas saber que há então essa divergência e que ainda não é pacífico se as chapas para impressão de jornais e periódicos, se elas também são imunes ou não. Outro ponto relevante, e um objeto aqui que muitas vezes eu nem sei se existe isso ainda, mas eu acredito que todo mundo já tenha ao menos visto um na vida, que é a lista telefônica. Se ela pode ou não também receber essa imunidade. E o STF considerou que sim, ela pode receber essa imunidade. Por quê? Porque ela tem uma utilidade pública. Então, graças a essa utilidade pública que as listas telefônicas possuem, elas também recebem a imunidade objetiva. Por fim, o último ponto que a gente vai ver é em relação àqueles encartes meramente publicitários. O STF entende que eles não são imunes em relação à imunidade objetiva, porque a finalidade desses encartes publicitários não é transmitir um pensamento, mas sim a finalidade desses encartes é realizar uma venda. Então o intuito principal deles é o quê? Lucrativo. E é por esta razão, então, que eles não podem receber a imunidade objetiva. São exemplos aqui que eu posso dar para vocês, aquelas revistinhas de Avon, Mary Kay, enfim, são encartes que possuem apenas cunho publicitário e visam fazer o que? Convencer as pessoas a comprar os seus produtos. É por esta razão que não há uma transmissão de pensamento e por isso esses encartes meramente publicitários não são imunes. Aproveitando aqui, eu já trouxe, para não ficar muito curta essa aula, eu já trouxe também a última imunidade que nós temos, que é a imunidade dos CDs e DVDs, que está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição. Algumas pessoas chamam isso aqui de imunidade galinha pintadinha, porque ela se volta para CDs e DVDs, ou então, se você quiser falar num termo mais teórico, mais bonito aí, para os videogramas e os fonogramas, mas é basicamente CD e DVD. Então basta que você saiba que CDs e DVDs, caso cumpram alguns requisitos, poderão também ser imunes do pagamento de impostos. E quais requisitos são esses? Está especificado lá na linha E, mas somente para que você entenda que os requisitos necessários para que seja então concedido essa imunidade são apenas 2. E esses requisitos são que esse fonograma ou esse videograma seja produzido no Brasil, e o segundo requisito é que ele seja produzido por artista brasileiro. Cumprindo então esses 2 requisitos, o fonograma ou o videograma poderá então também ser considerado como imune. Para finalizar o de hoje, o STF entende também que esses videogramas e esses fonogramas também se estendem quando eles forem meramente digitais e não apenas físicos, tá certo? Em relação às imunidades, então, eram essas que eu tinha para passar para vocês, só fazendo uma recapitulação aqui, então, as imunidades, elas são também limitações constitucionais ao poder de tributar, e elas podem ser de 2 formas, específicas e genéricas. As específicas, elas podem ser aplicadas em relação aos impostos, às contribuições especiais, bem como os empréstimos compulsórios, e estão espalhadas por toda a Constituição. Já a imunidade genérica, ela se refere apenas em relação a impostos, tá certo? E ela está lá no artigo 150, inciso 6º, em suas alíneas, e pode ser a imunidade genérica de 5 formas, ou 5 espécies de imunidade genérica. A imunidade recíproca, a imunidade dos templos de qualquer culto, a imunidade subjetiva, a imunidade objetiva e a imunidade dos CDs e DVDs. Então aí, muito tranquilo em relação às imunidades, mas elas são muito importantes
Já foi cobrado em provas da OAB diversas vezes teses alegando uma determinada situação quando se tratava muitas vezes de uma imunidade, ou de um objeto imune, ou de uma pessoa imune. Então toma cuidado em relação às imunidades, porque se eventualmente a tua prova te cobrar uma situação ali, pode ser que haja então uma imunidade sobre esse caso que está sendo cobrado de você, e é muito fácil então a gente perceber que caso não seja observado essa proteção ou essa imunização que a Constituição faz para essas pessoas ou para esses objetos, nós teremos então um flagrante caso de inconstitucionalidade, tá certo? Vamos aí para o próximo capítulo agora.